Pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Coder. Eu estou aqui com o... Como é que eu apertei o botão e não foi, ó. Estou aqui com o... Tá de novo. Ah, Opa. Garoto. O Lucas, que é o Master Jedi do suporte... ex-estagiário do suporte da Coder. E a gente vai falar hoje... sobre como melhorar a performance de uma página web, né? E aí tu falou um comentário legal que eu achei que muitas vezes, né, o aluno tá no início, já tá ali extremamente preocupado. Começando ali, aprendendo a fazer uma paginazinha, sei lá, com apenas, sei lá, uma página, né, em vez de várias e tal. O cara tá no comecinho aprendendo e tal, e tá se preocupando com performance. Uhum. Cara, eu acho que isso não é válido logo no início, né? Não tem essa necessidade toda de você ter performance em uma página simples, né, no aprendizado. Isso geralmente é uma coisa que a gente se preocupa em projetos grandes, né? Algo realmente que demanda muito processamento de alguma forma. Para você que tá aprendendo, cara, pros padrões de hoje em dia, fique tranquilo, sua máquina, seu celular vai rodar basicamente tudo sem problema, nessa questão de aprendizado, né? Uhum. Agora, se você realmente vai partir para um projeto mais sério, né? Algo maior, escalonável e tudo mais, aí realmente a gente tem que dar uma se preocupada com isso mesmo. Pois é, assim, uma questão que eu penso em relação a isso, né? E uma vez eu escutei uma frase de um colega que eu achei bem interessante. Muitas vezes a gente planeja o reuso antes do uso. Ou seja, você está pensando em fazer um componente extremamente reusável antes de ter nem a necessidade de usar aquele negócio, né? Então, você às vezes perde tempo, perde design, perde tempo de neurônio aí, gasta neurônio com coisa que no final das contas você não vai usar. Para isso que os testes servem, né? A gente tem que... Isso, e também eu acho que as coisas elas têm que ir surgindo de uma forma natural. Em que sentido? No sentido de que você tem que, muitas vezes, esperar uma demanda arquitetural, uma demanda de desempenho surgir no negócio para você não ficar fazendo micro-otimizações e no final das contas isso não gerar impacto para o seu cliente. Já vi isso muito em projetos na faculdade, assim, algumas cadeiras que eles mandam a gente fazer um projeto mesmo, né, e tudo mais. Tem muita gente que quer fazer uma coisa assim, um projetão imenso, 1000 funcionalidades e tudo mais. E, cara, não funciona, não é assim que funciona, né? Você vai acabar se perdendo, né? Porque você vai perder muito tempo fazendo micro coisas ali que não são tão importantes. Funcionalidades. A pessoa acaba perdendo tempo com funcionalidades que nem vão ser usadas de fato, né? Você não vai usar aquelas funcionalidades. Então, para que você tá fazendo? Por que você tá perdendo seu tempo de estudo ali, de trabalho, que seja, para fazer uma coisa que não vai ser usada de fato? Entendeu? Então, a gente tem que começar pequeno e aumentando conforme for necessitando, é o que eu acho, né? Sim, eu acho que também depende muito da necessidade do projeto, né? Então, por exemplo, eu trabalhei em um projeto que usava o maior banco da América Latina, banco de dados da América Latina, que era o Banco da Previdência Social. Então, obviamente, quando você vai acessar uma quantidade massiva de dados, né, quando você vai acessar, por exemplo... quando eu deixei a data prévia, eles estavam fazendo a implementação de softwares que ia mexer com a folha de pagamentos e tal. E isso gera um volume de dados absurdamente grande. Então, você já parte da premissa nesse projeto que você tem que ter desempenho, você tem que ter performance. Com certeza. E aí sim, você começa a desenhar a arquitetura, às vezes você passa... ali 2, 3, 4, 6 meses desenhando uma arquitetura que vai dar o suporte necessário para esse projeto crescer. Né? Uma questão aqui que eu até estava comentando com o Galdino aqui antes, né? Existe esse site aqui que é o Page Speed Insights, né? Que você consegue colocar o URL de uma página que já está publicada e você pede para ele analisar, ele vai dizer o tamanho do JavaScript, né? Por exemplo, uma dica, partindo para a parte prática. Se você tem um aplicativo que você faz usando React, Vue, Angular, é você fragmentar os JavaScripts. Se você tem uma aplicação muito grande, você pode ir fragmentando os JavaScripts para ele não carregar o JavaScript de uma vez só. Então, você tem um JavaScript de 4 MB, 5 MB, sei lá, um grande... vai fazer com que a sua página demore muito para carregar. Isso entendeu? É obviamente um problema. Isso obviamente é um problema, principalmente porque isso vai atrapalhar a experiência do usuário. Então, quando você começa a perceber que a experiência do usuário está sendo impactada por um problema de desempenho,
faz mais sentido você agir de certa forma, de forma reativa, ou seja, o problema surgiu, ou então você já consegue ver alguns problemas clássicos, né? Tipo assim, eu sei que se eu colocar toda a minha aplicação no JS só, eventualmente Sim. a gente vai ter dificuldade. Uma dica é essa desse Page Speed, que você consegue ter alguns insights legal sobre como você pode melhorar e a sua página ficar mais rápida em todos os dispositivos. Uma outra coisa que a gente pode também comentar, principalmente nessa vibe aí do Next, é você gerar conteúdo estático. Entendeu? Com certeza. Porque qual é o grande gargalo de desempenho? Na tua cabeça, tu consegue dizer qual é o maior gargalo de desempenho nas aplicações? Em geral, web? Em geral, assim, de qualquer programa. Geralmente é rede, não? Rede, Internet. Mas tem algo que tem a ver com rede, mas que é mais genérico. Que é I/O. Entradas e saídas, né? Então, tipo, tudo que o cara escreve em arquivo, acesso a banco de dados, conexão que envolve rede, HTTP, um sistema legado que tu vai ter que ir, talvez, numa rede diferente, um sistema mainframe, como a gente acessava e tal, é algo que, sem dúvida, vai gerar um gargalo grande. E quando você cria uma página estática, você está simplesmente lendo um arquivo que já não está mais acessando o banco de dados, que não está precisando de mais nada, nenhum processamento. Ele está simplesmente pegando um arquivo que está no disco e te mandando de volta, entendeu? Muito mais rápido. Muito mais rápido. Bem mais rápido. E aí, você pode recorrer a esses recursos. Então, por exemplo, no caso do Next, é natural. Eu até gravei um vídeo sobre isso recentemente, né? Falando sobre como eu comecei a mudar a minha cabeça para pensar de forma, tentar trazer o máximo de conteúdo para o estático, porque o framework me dá essa possibilidade e eu percebo que, por exemplo, tem conteúdo que ele precisa ser atualizado, de 2 em 2 horas, entendeu? Eu não estou atualizando um curso o tempo todo. E vamos supor que eu publique um curso agora, uma aula nova agora. Será que vai ter um impacto muito grande entre o aluno ver a aula agora ou essa aula ser atualizada daqui a 2 horas, no máximo? Não. Se o cara já esperou, 2, 3 semanas para esperar um conteúdo, mais 2 horas não vai fazer, não vai fazer diferença, entendeu? Então é muito melhor que o cara, na hora que ele vai consultar essa página, ele veja um conteúdo estático do que estar indo no banco milhares de vezes para atender milhares de requisições que vai entregar o mesmo conteúdo, entendeu? Com certeza. Então, acho que é uma forma, você evitar a I/O é muito efetivo para você ter um tempo de resposta melhor. E essa dica que tu deu no começo, né? O cara não tentar se preocupar com desempenho antes de aprender a desenvolver uma aplicação completa. Antes de ser, de fato, necessário se preocupar com o desempenho, né? E também porque às vezes o cara nunca desenvolveu uma aplicação completa, não colocou em produção. Ele está só trazendo para si dificuldades que vai trazer mais complexidade para o aprendizado, ele podendo focar em entregar as coisas. Não precisa ter boas práticas no começo, o código pode estar mal encapsulado, pode estar todo desengonçado, mas está funcionando, entendeu? Isso. Entregou A pessoa também tem que entender que ela está aprendendo, né? Ela está se desenvolvendo ali, ela não precisa começar já com uma coisa perfeita, né? Existe isso. Com certeza. E eu acho que nesse aspecto é importante que as coisas, né, a necessidade de estudar e entender as coisas vai surgindo a partir da necessidade, né? Isso, com certeza. Tendo a necessidade, você vai se especializando, até porque quando você vai para um cenário de uma empresa, cada negócio, digamos assim, vai demandar algumas coisas. Então, a gente tem os requisitos do sistema e a gente tem os requisitos não funcionais, que são requisitos que não geram funcionalidade. Tu chegou a ver isso na faculdade ou não? Ainda não. Pois quando a gente vai trabalhar os requisitos do sistema, a gente tem os requisitos funcionais, que geram funcionalidades. Então, eu preciso que o usuário altere o avatar dele. É uma funcionalidade. Eu preciso que o usuário informe o endereço, o CPF e os documentos, blá, blá, blá. Então, você tem lá os requisitos funcionais, que geram funcionalidades. E você tem requisitos não funcionais, que são requisitos, por exemplo, é bem comum, requisitos relacionados à segurança, requisitos relacionados a tempo de resposta, tipo assim, todas as respostas do sistema precisam estar abaixo de tantos milissegundos. Então, a gente tem que implementar o sistema de uma forma que todas as respostas à requisição da sua API, por exemplo, retorne um tempo menor do que X milissegundos. Aí você vai criar um cache, você vai criar
sei lá, aquilo que você precisa para atender esse requisito não funcional. Então, quando você chegar em sistemas que realmente vão exigir um desempenho maior, aí sim faz sentido você começar a pensar em programar de uma forma que já vai entregar para o cara um desempenho maior. Algumas coisas simples, né? Como a gente deu lá o Page Insights aqui, né? Page Speed Insights, que é do próprio Google, né? Tá em developer.google.com, tá? Acho que é uma dica legal. E outra dica é você tá esperando as coisas chegarem, né? Ou seja, a demanda surgir para daí você realmente começar a entregar valor nesse sentido. Com certeza. É isso? Então pronto, assim, claro que tem dicas mais específicas, né, como quanto menor for o tamanho do seu JavaScript, né, você colocar numa página, né, e carregar nesse momento vai ser melhor, então tem várias questões nesse sentido, mas o mais importante é que você possa ir nessa dica que a gente deu aí do Page, Page Speed Insights, né, tem muito insights, muitas ideias legais para você ir melhorando aí as suas aplicações, ideias bem práticas para você fazer. Mas cuidado para não colocar o cavalo, né, os bois na frente da carroça, né? Espera chegar esse tempo, né? Para não trazer complexidade antes do tempo e você ficar fazendo micro-otimizações que no final das contas não vai agregar valor nenhum. É isso? É isso. Respondido. Então, pessoal, obrigado aí por ter acompanhado a gente mais um vídeo. Se você chegou até aqui, dá um like, compartilha, né? Se inscreve no canal da Coder para que a gente possa estar produzindo mais conteúdos aí para vocês. E um grande abraço e até lá. Até a próxima. Valeu. Valeu.